Então, vamos iniciar nossa aula de geografia. Na aula passada, nós estamos conhecendo as regiões brasileiras. Na aula passada, nós falamos sobre a região norte e a região nordeste. Hoje, nós vamos falar sobre o sudeste, o centro-oeste e o sul. Então, eu tenho um slide com as principais características, as principais informações sobre cada um dos estados. Nós vimos isso na aula passada sobre a região norte e nordeste. E aí nós vamos fazer a leitura, vamos grifar as principais partes da apostila. E aí, depois, a Pro vai passar para vocês o slide da região sudeste. Então, coloquem lá na página 314 da apostila de vocês. Região sudeste. Página 314? 314. Colocaram? Professora, que página? 314. Pronto, prof, já está na página. 314? 314. 314. 314. Pronto? Podemos iniciar? E aí, pessoal? Sim ou não? Tem vários alunos com as câmeras desligadas. Então, pelo menos respondam, né? Ou eu vou achar que vocês só entraram na aula e estão fazendo outra coisa. Às vezes eu entro em alguma aula de alguma reunião com a câmera desligada, mas eu fico escutando, eu presto atenção. Estou lavando a louça ali, limpando alguma coisa, mas estou prestando atenção e participo. Então, vamos lá, página 314. Região sudeste. Vou compartilhar aqui com vocês. A região sudeste, lembrando de grifar essas partes principais, tá, pessoal? A região sudeste, ela é formada, então, pelos estados de Minas Gerais, né? São Paulo. Um pouquinho aqui. Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, são 4 estados que juntos eles ocupam aí uma área de 925 mil quilômetros quadrados. Grifaram aí? Formada por 4 estados com 925 mil quilômetros quadrados. Clima predominante nessa região. O clima predominante é tropical típico, né? E a formação vegetal teve bastante alterações, mas aparece principalmente ali cerrado. Então, o principal é o cerrado, marca aqui, ó. A caatinga, área de campos e floresta tropical. E tem também a vegetação litorânea, que é bem pouquinha, também foi bastante devastada ali, né? Mas aparece também. Mata de araucárias aqui, ó, quase sumindo também. Relevo e hidrografia. Então, nós temos rios volumosos, né? O relevo é de planalto. Relevo de planalto. Os principais rios: Tietê, Paranapanema, São Francisco, Rio Grande e Rio Paranaíba. Esses rios foram construídos hidrelétricas para geração de energia
E essa energia produzida na região sudeste, ela é enviada, né? Ela fornece a energia tanto para o estado do sudeste como para outras regiões também do país. Depois nós vamos fazer essas correções. Vamos fazer primeiro o estudo sobre cada uma das regiões. Depois a gente vem para essas atividades. A população. Nós temos na região sudeste aproximadamente 88 milhões de pessoas. Isso corresponde a 42% da população. Apesar de ser um estado pequeno, ele tem a maior proporção de habitantes por metro quadrado, né? Ou por quilômetro quadrado. O que favoreceu isso? O êxodo rural, nós estudamos lá em geografia também, e na aula de geografia, acho que no segundo ou terceiro bimestre, que as pessoas saíram do Nordeste e vieram à procura de trabalho, saíram do campo e vieram à procura de trabalho, principalmente na região sudeste ali, né? E aí, esse aumento da população ocasionou, então, o crescimento desordenado das maiores cidades do Sudeste, né? O êxodo rural, o crescimento natural da população e a chegada de imigrantes, né? Ocasionou aí o aumento da população. Os principais motivos, vamos grifar todo esse parágrafo aqui, da população e o crescimento desordenado das maiores cidades do Sudeste. Então, nós temos aqui a população urbana e rural, desde 1940 até 2015. Então, olha só, nós já vimos esse mapa, 1940, só que esse aqui é na região sudeste, a gente já viu do Brasil. Em 1940, a maior parte da população era rural e a menor era urbana. Em 1950, equiparou ali, né? Deu uma diferençazinha de 1 milhão de pessoas, então tá bem parecido. A partir de 1960, a população rural foi diminuindo e a população urbana aumentando. E a diferença entre uma e outra foi bem grande, né? Então, hoje nós temos 80 milhões de pessoas na área urbana, enquanto só 6 milhões vivem na área rural, na região sudeste. Aqui são os motivos que levaram as pessoas para irem para a região sudeste, nós já estudamos sobre isso. As atividades econômicas na região sudeste. Destaca-se a atividade industrial. Então, tem vários tipos de indústrias lá, né? Indústria de alimentos, de tecidos, de automóveis, de mecânica, de petroquímicas, vários tipos de indústrias, diferentes tipos de indústrias. Essa atividade industrial, ela favoreceu, né, a rede de transportes na região, e aí conta com importantes rodovias, né? Então, tem muitas rodovias, portos e aeroportos, que facilita aí a ligação com outras regiões do Brasil e do mundo. Então, na região sudeste, principalmente em São Paulo, né? Tem aeroportos. Quando você vai para fora do Brasil, você passa por São Paulo, porque é ele que vai te interligar às outras cidades do mundo. A agropecuária também é uma atividade econômica realizada nessa região, onde se destaca o café, a laranja, a cana-de-açúcar, batata e outros produtos. A criação de gado bovino e de corte leiteiro também tem grande participação aqui na produção nacional. E ela também se destaca, vocês estão grifando, pessoal? Estão grifando? Também se destaca pela extração de minérios. Lá no estado de Minas Gerais, né? Intensa extração de minério de ferro, ouro, bauxita, manganês, principalmente em Minas Gerais. E aí, como é uma cidade bem urbanizada, com muitas pessoas, né? Uma grande população, ela é bem equipada, então,
com comércio. Muitas pessoas saem daqui para comprar produtos em São Paulo e trazer para revender aqui em Campo Grande. Universidades importantes, hospitais bem equipados. Então, é uma cidade com uma ótima infraestrutura. Página 318, nós vamos pular essa atividade. Depois a gente faz a correção. Vamos para a região sul. Eu vou falar sobre todas as regiões, depois a gente volta no slide e faz as principais características de cada região, tá bom? Então, a região sul tem uma área de aproximadamente 577 mil quilômetros quadrados e é a menor região do Brasil. Região norte é a maior, região sul é a menor. E ela é composta por 3 estados: o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Deixa eu só parar o compartilhamento aqui para eu apagar um. Enquanto isso, podem estar fazendo a leitura dessa página 319. Abaixa esse volume aí, por favor, filha. Porque tá muito alto esse daí, não é muito chato. Isso atrapalha aqui. Então, vamos lá, página 319. Prof, para ler quantas vezes? Oi? É para ler quantas vezes esse que a senhora mandou ler? Não entendi. É para ler quantas vezes o texto? Não, só uma, é só por quando eu estava apagando um negócio ali. Então, clima e vegetação. Os 2 climas que atuam ali na região sul é o tropical. Opa! É o clima tropical típico, né? Na porção norte do Paraná, mais para cima, e o subtropical no restante da região. Então, as temperaturas mais baixas do país ocorrem aí na região sul, onde pode ocorrer até a precipitação de neve, né? E as formações vegetais da região sul é a mata de araucária e campos, que são nativas nessa região, mas encontram-se bastante alteradas, né? Por causa do desenvolvimento da agropecuária. Relevo e hidrografia. Relevo de planalto, né? Também proporciona aí um grande potencial hidrelétrico. No Rio Paraná, que é um dos principais rios ali, está localizada a maior hidrelétrica do Brasil, que é a hidrelétrica de Itaipu. E ela é responsável por gerar 15% da energia consumida no Brasil e 90% da energia consumida do Paraguai. Então, quase toda a energia elétrica do Paraguai é produzida nessa usina de Itaipu, né? E 15% da energia que nós utilizamos aqui no Brasil também é produzida nessa mesma usina. Vamos pular aqui a página 320. Diversidade cultural.
é composta por 30 milhões de habitantes. E esses habitantes, eles são descendentes, né, de imigrantes que vieram aqui a partir do século XIX. Então, imigrantes de italianos, alemães, poloneses, ucranianos, japoneses, sírio-libaneses. E eles costumam ali a preservar ali as tradições desses povos, né? Então, nós temos na região sul uma festa que é bem característica ali de Blumenau, é a Oktoberfest, que é uma festa típica da região sul, né? A população da região é predominantemente urbana e as construções são marcadas pelas influências europeias. Então, as casas, né, tem arquitetura ali típica italiana, alemã, os telhados são, né, daquela forma. Existem também várias pessoas migraram para essas cidades da região sul e acabou levando o crescimento acelerado, né, ocasionando problemas como falta de transporte, falta de moradia. Então, aqui nós temos na cidade de Curitiba uma moradia precária num bairro da cidade de Curitiba, no Paraná, capital do Paraná. Principais atividades econômicas praticadas no sul: agricultura, né? Por causa das suas características climáticas, que favorece, então, o cultivo de trigo, aveia, soja, café e cana-de-açúcar. Espera só um pouquinho, gente, que a Sara machucou. Peraí. Vai lendo essa página aqui, 326 e 22. 22 e 23, já volto. Vamos lá, continuando. A pecuária também é uma atividade desenvolvida na região, com um rebanho bovino e ovino, ovelhas e bois, né? E ela é responsável também por metade da criação de aves e suíno. Então, essa região, metade da criação de aves e de porcos do país é criado ali na região sul. As atividades industriais que mais se destacam são as alimentícias, têxtil e automobilística. Então, de roupas, tecidos, né? Além das agroindústrias como moinhos de trigo, fábrica de óleos vegetais, que também marca bastante presença ali na região sul. Quem não tinha grifado, vou dar um tempinho aqui. Deu para grifar aí? Sim, Ellen. Então, vamos continuar. Página 322. Página 323 é atividade. Pro, não tô conseguindo grifar. Não, só passa com lápis mesmo embaixo. Não tô conseguindo acompanhar. Não tô conseguindo. Então, tem que ser mais rápido, hein? Eu deixei um tempinho ali. Não precisa fazer muito. Região Centro-Oeste. Ocupa, então, uma área de 1,6 milhões de quilômetros quadrados. É a segunda maior região brasileira, né? Em exceção territorial. E abriga os estados, o Distrito Federal, né? A cidade de Brasília, além
do estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. O clima predominante é o tropical, né? Só no norte do Mato Grosso que nós temos o clima equatorial, mas é porque já está ali chegando próximo à região amazônica, né? Nós temos diferentes tipos de formações vegetais. A principal é o cerrado e o pantanal. Na região norte temos a parte de floresta amazônica também, porque é aquela transição ali, já quase chegando na região norte também. Mas as principais características, a principal formação vegetal é cerrado e pantanal. Floresta tropical, também temos vegetação de campos, mas ocupam porções bem menores. Tá dando conta de acompanhar, Ana? Aqui tá pouquinho, né? Página 325. Aproximadamente a população, nós temos 16 milhões de habitantes na região centro-oeste, tá, gente? Não é só aqui no Mato Grosso do Sul. Essas pessoas estão distribuídas, essa população está distribuída de forma irregular, desigual, porque a maior parte vive nas áreas urbanas e nas capitais dos estados, principalmente nas capitais, né? O aumento populacional da região centro-oeste, ele se deu com algumas medidas que o governo adotou para promover a ocupação e o desenvolvimento dessa região. Então, uma das medidas que foram criadas para desenvolver essa região centro-oeste foi a construção, né, de Brasília. Então, centro-oeste, uma série de medidas foram adotadas para promover a ocupação e o desenvolvimento da região. Foram tomadas medidas como a construção de Brasília e a expansão de rodovias e incentivos à produção agrícola nacional. Então, o governo ele tomou algumas medidas para que as pessoas quisessem vir para essa região, né? O Centro-Oeste também abriga aí, né? Vivem aqui diversos de povos indígenas que vivem em diferentes porções da região, e atualmente nós temos 123 mil indígenas. Esses povos, eles vivem em áreas demarcadas. Nós temos ao norte do Mato Grosso o Parque Indígena no Xingu, que é a maior reserva indígena do Brasil, e eles têm em torno de 16 povos indígenas, não sei quantos habitantes, mas 16 povos diferentes, né? Aqui nós temos uma vista aérea de uma aldeia. Vamos pular aqui as atividades. Apesar que agora já finalizou, né? Então, falamos hoje sobre a região Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Vamos fazer uma recapitulação aqui com o slide. Cadê o slide? Tá aqui, espera aí. Só abrir aqui, peraí. Pronto. Agora já dá para compartilhar. Então, a região Sudeste. Principais características dessa região. Conhecida pela sua força econômica das grandes cidades, né? É a mais populosa do Brasil e tem 90% da sua população morando nas áreas urbanas. Estados da região Sudeste, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, as capitais. Vitória, Espírito Santo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo. Principais dados da região Sudeste. Então, a área territorial de aproximadamente 925 mil quilômetros quadrados, uma população aí de 88 milhões 371.433 habitantes,
Clima tropical típico, principais formações vegetais, caatinga, cerrado, floresta tropical e vegetação litorânea. Relevo, que predomina, planalto, principais rios, Tietê, Paranapanema, São Francisco, Grande e Paranaíba. Atividades econômicas desenvolvidas na região sudeste, indústria agropecuária, extração de minérios e a prestação de serviços, que é o comércio, hospitais, né? A região sul. Então, principal característica da região sul, a forte presença europeia no seu processo de colonização e povoamento. Então, várias pessoas vieram de fora e por causa do clima da região sul, ele é mais parecido com o clima da Europa, então elas foram para essa região sul. É formado pelos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, capital do Paraná, Curitiba, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre e de Santa Catarina, Florianópolis. A área territorial da região sul é de 564 mil quilômetros quadrados aproximadamente. Uma população é a menor região, né? Uma população de 29 milhões, 975 mil, 984 habitantes. Clima predominante, o típico e tropical típico e o subtropical. Vegetação, mata de araucárias e campos. Relevo predominante, planalto. Hidrografia, destaca-se o rio Paraná e as atividades desenvolvidas, agricultura, pecuária e indústrias. Região centro-oeste, né? É a segunda maior região em extensão territorial, ocupa 19% do território brasileiro. Está compartilhando, pessoal? Sim. Ah, então tá bom. Eu achei que não estava. Quais são os estados que formam a região centro-oeste? Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Infelizmente, nós não temos praia, né? Apresenta uma disposição geográfica que não permite saída litorânea, então a gente tem que passar pelos outros estados ali para poder chegar até o litoral. Os dados da região centro-oeste é de 1,6 milhões de quilômetros quadrados, sua área territorial, população de mais de 16 milhões de habitantes, vamos arredondar aqui, clima tropical, vegetação cerrado, pantanal e floresta amazônica, mas o que predomina é cerrado e pantanal. O relevo é formado por planaltos, depressões e planícies. A hidrografia, nós temos 3 bacias hidrográficas, que é a Tocantins-Araguaia, a Bacia do Paraguai e a Bacia Amazônica. E as atividades econômicas desenvolvidas é agropecuária e turismo. Então, eu vou mandar esse slide agora no grupo, a hora que finalizar aqui. Nós temos só alguns minutinhos. Vamos voltar para fazer a correção, para aproveitar, fazer a correção das primeiras atividades da região norte e nordeste. Eu acho que dá tempo, tá? Vamos aproveitar o máximo tempo, porque está bem curto. Então, vamos voltar lá para a página 300 e... Página 300... Vamos passando aqui. Acho que é Eu estou sem o livro físico, então estou só nesse livro digital. 304, né? Então, aqui está falando sobre a espécie, a Amazônia, né, que esconde várias espécies. Tem um texto aqui sobre um primata que foi chamado de zogue-zogue rabo de fogo. Deixa eu só... Essas questões, elas eram para ter sido respondidas no caderno, né? Era isso? Responda no caderno. Isso mesmo.
Professora, qual página? 304. Eu vou fazer a 300 leitura. 304. Vou fazer a leitura bem rapidinho aqui. A Amazônia ainda esconde muitas surpresas. Quantos bichos será que vivem por lá e nós ainda não conhecemos? Vira e mexe, um deles dá as caras aos cientistas pela primeira vez. Foi o que aconteceu recentemente com uma equipe de pesquisadores que realizou uma expedição ao sul da floresta. Eles deram de cara com uma espécie ainda desconhecida de primata e deram-lhe o nome de zogue-zogue rabo de fogo. A característica mais marcante do animal é a sua cauda avermelhada cor de tijolo, por isso o nome rabo de fogo. Então, qual é o principal assunto do texto? Sobre o que esse texto está falando? Da página 304. Sobre o macaco? Sobre a descoberta de uma nova espécie de primata, né, na floresta amazônica. Por que o animal recebeu esse nome de rabo de fogo? Porque a cor do rabo dele era da cor de tijolo. Porque ele tinha uma cauda avermelhada, né? Da cor de tijolo. E por que esse tipo de descoberta ocorre na floresta amazônica? Por que será? Porque é uma floresta pequenininha, ou é porque ela é muito extensa e não se conseguiu ainda explorar totalmente. Porque ela é muito extensa? Exatamente. Então, porque a floresta tem uma grande variedade de animais e plantas e tem muitas ainda que não são conhecidas. Na questão de número 2, está pedindo para você escrever o nome de 3 rios presentes na região norte. E aí nós temos o rio Amazonas, rio Solimões e o rio Purus, né? Vamos lá para a página 300, pula 305, passa 306. Vamos para 307. Então, aqui nós temos um mapa com os principais produtos extraídos, né? Extração vegetal, na região norte. E aí, 2 tipos de vegetais explorados. Então, tem castanha, tem açaí, tem a castanha. É só escolher 2 esse daqui e colocar. De que maneira eles exploram esses recursos? De maneira sustentável, viu, gente? Eles não prejudicam a floresta, eles procuram ao máximo retirar esses produtos, explorar esse produto sem destruir, sem prejudicar a floresta. Então, exploram de maneira sustentável. Página 307. Leia a manchete e responda. Desmatamento na Amazônia atinge uma área de 97 mil campos de futebol. Qual é o assunto apresentado nessa manchete? Está falando sobre o que essa manchete? Sobre o desmatamento na Amazônia. Qual é o núcleo do sujeito? Sobre o desmatamento na Amazônia, né? O núcleo é o desmatamento. Então, principal assunto, desmatamento da Amazônia. Qual é o tamanho da área desmatada? 97 mil. 97 mil campos de futebol. Uma área que equivale. Uma área, o tamanho é de 97 mil campos de futebol, né? Que atividades do ser humano têm contribuído para aumentar o desmatamento na Amazônia? Por que eles desmatam na Amazônia? Para realizar que tipos de atividades, por exemplo? Construir coisas. Construções, o que mais? Para ter mais espaço para aqueles espaços lá para fazendeiro, para pôr gado. Para criação de gados, para agropecuária, né? E para agricultura também, para pecuária e para agricultura. Então, extração de madeira, primeira coisa que desmata a Amazônia, para extrair a madeira.
as atividades de agricultura e pecuária, que é a agropecuária, e também as atividades de mineração, tá? São atividades também que o ser humano realiza na Amazônia, que está contribuindo para aumentar ali o desmatamento. Vamos lá para a página 300 e pula 308, pula 309, vamos para 310. Então, aqui nós temos o mapa das sub-regiões do Nordeste. A gente viu que ele é dividido em 4 sub-regiões, né? E aí está perguntando quais sub-regiões que faz parte da Bahia. Então, a Bahia pega o meio norte, o sertão, o agreste e a zona da mata. E Sergipe? Para isso, tinha que consultar o mapa da página 308, tá? Sergipe, sertão, agreste e zona da mata. E Alagoas? Sertão, agreste e zona da mata. Pernambuco, também sertão. Vou colocar aqui as cidades que sertão, agreste e zona da mata. Então, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Professora, tem que fazer nessa ordem? Não, não precisa ser nessa ordem, não. Você colocou em ordem diferente, não tem problema. Então, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, eles fazem parte das sub-regiões de sertão, agreste e zona da mata. Ceará, sertão e meio norte. Piauí, meio norte e sertão. É a mesma coisa aqui, né? E o Maranhão faz parte da sub-região do meio norte. Nós temos aqui uma fotografia e está pedindo para vocês escreverem a importância da cisterna da população. Essa você já fez a correção. Por que é importante a cisterna? Esse aqui não. Então, ela armazena a água da chuva para que a população possa utilizar na época de seca. Só que, infelizmente, não são todas as pessoas que conseguem construir cisternas aí em suas casas, ok? Temos menos de 1 minuto, vamos finalizar por aqui. Para quem terminou, não vou tirar essa página, mas bom finalzinho de tarde, ok? Até amanhã. Pessoal, amanhã eu vou precisar dar aula às 13, tá? Então, a aula vai iniciar às 13 horas. Vou mandar no grupo o recado.